Olá, amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estar novamente com vocês para refletirmos sobre alguns pontos da doutrina espírita. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo amparo para a espiritualidade na realização de mais essa tarefa, que as nossas palavras possam atingir o seu propósito, que é o consolo e esclarecimento aos irmãos. Então, assim, com o pensamento elevado e certos do amparo que recebemos, damos por aberto, né, o nosso trabalho de exposição doutrinária desta noite. Meus amigos, é incontestável que nos dias atuais nós vivemos uma crise, né? É uma crise moral, né? Uma crise ética. E essa situação ela nos deixa perplexo porque é uma crise que traz violência, agressividade, que mostra traços de egoísmo e até desamor entre as pessoas. E muitas vezes nos vimos impotentes diante de tudo isso, né, sem saber como lidar com certas situações que se apresentam bastante delicadas, né, mas que são traços da constituição moral das criaturas. Nesse sentido, pensando nessa situação, a doutrina espírita nos ensina que a reencarnação, como uma lei natural, uma lei divina, ela vai nos apontar duas finalidades básicas para quem está reencarnado. Primeiro, é uma oportunidade, né, que nos foi concedida pela providência divina para a correção dos nossos erros do passado. E a outra é uma forma para contribuirmos com o progresso da humanidade. Então é dessa forma que nós podemos acelerar a nossa evolução, né? Nos melhorando moralmente e ajudando uns aos outros também a se melhorarem. Então, quando a gente se coloca, né, nesse momento, nesse contexto em que se vive de crise, como nós falamos, é importante que a gente lembre disso. Estamos aqui com um propósito, né? Estamos aqui com um objetivo e o objetivo é justamente nos ajudarmos. E quando nós vivemos ou convivemos com um número grande de espíritos encarnados, alguns dos quais nós temos inclusive compromissos, né, espirituais que são relacionados à nossa convivência em existências anteriores, nós também vivemos com desencarnados, que são ainda em maior número e com os quais nós nos relacionamos pelo pensamento. Então são essas duas humanidades, né, que estão situadas em dimensões diferentes, daqueles que estão encarnados e dos que estão desencarnados, são duas dimensões, mas são dimensões que se interpenetram, que elas se entrelaçam, que elas se comunicam. E a gente lembra, né, a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 459, quando Kardec vai questionar se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E essa é uma resposta bastante conhecida nossa, porque a espiritualidade vai dizer: influenciam mais do que imaginamos. E inclusive nos diz, né, com frequência são eles que vos dirigem. Então, a influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações no dia a dia é muito maior do que nós imaginamos. E a espiritualidade está dizendo que em alguns momentos, inclusive, nós tomamos decisões baseadas nessa influência, né? Então, na verdade, eles estão nos conduzindo, estão nos dirigindo. Essa influência, meus amigos, ela pode ser boa ou pode ser má. Ela pode ser uma influência mais sutil ou pode ser uma influência ostensiva, mais passageira ou mais duradoura, né? Então, em qualquer situação dessas que nós citamos, ela só vai se concretizar, essa influência, por meio da sintonia que se estabelece entre os indivíduos, né? Então, em muitos dos pensamentos que nós temos em determinadas situações, às vezes aparecem ideias que são diferentes, né, sobre o mesmo assunto. São ideias, às vezes, até que se contradizem. Então, nesse momento, a gente pode pensar assim: olha, estamos sendo alvo, né, da influência dos espíritos. E nem sempre nós percebemos, né? Às vezes dá para perceber, às vezes não. Principalmente, né, nós não percebemos quando se dá de forma mais sutil, né? No entanto, mais importante da gente saber nessa questão é que, independente da sugestão, né, se veio a sugestão ou não,
a responsabilidade pelos nossos atos, ela é única e exclusivamente nossa. E nos cabe, né, aqui vem a questão, né, a cada um segundo as suas obras, nos cabe o mérito do bem que resultar dos nossos atos ou o demérito das ações que não são positivas. Então, o que nós estamos dizendo? Nós sofremos a influência, sim, dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, mas a escolha final, né, o livre-arbítrio nos cabe a todo momento e por isso a responsabilidade daquilo que fizemos. Então, como existe essa influência e como às vezes ela não é perceptível, né, nós não nos damos conta dela, nós não podemos descuidar da nossa casa mental, né, dos nossos pensamentos e correr o risco, né, de sofrer uma influência negativa, porque essa influência mais maléfica, digamos assim, né, de espíritos mais atrasados, muitas vezes vão se misturando com as nossas atividades comuns, né, vão permeando a nossa rotina no ambiente doméstico, estão presentes nas nossas conversas, eles perturbam o ambiente em que nós estamos, nos perturbam, se perturbam, sofrem, nos fazem sofrer, vão gerando ódios, vão gerando vão trazendo infelicidade, né? Vão gerando conflitos, enfim. Os bons espíritos, ao contrário, né, já que nós sofremos a influência das duas formas, eles estão sempre nos inspirando bons pensamentos, né, tentando nos desviar do caminho do mal e protegendo, né, a nossa caminhada, tentando que nós neutralizemos a ação dos espíritos imperfeitos, né, e conseguir escapar de sugestões que nos trariam infelicidade. Agora, para que a gente consiga neutralizar a influência dos maus espíritos, né, a doutrina espírita, ela nos indica, na verdade, uma receita muito simples, mas que é infalível, com certeza, que é a prática do bem e a fé em Deus. E aí nós temos, lá na questão 469 do Livro dos Espíritos, se me permitem a leitura, a questão que diz assim: então, por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus? E aí a resposta, né, que a gente já tinha antecipado: praticando bem, a ponto e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que querem ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa razão porque Jesus nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, a gente tem aqui, né, essa receita e que nos mostra, né, que a prática do bem e a fé em Deus nos ajuda, né, pedindo, inclusive, que a oração que Jesus nos ensinou, né, nos pedindo para que nós nos livremos da tentação, porque ela existe. Então, vejamos que criaturas pacíficas e criaturas violentas, elas estão juntas na nossa sociedade, elas estão juntas nos ambientes em que nós frequentamos. O objetivo justamente dessa mistura, de nós convivermos com grupos heterogêneos, seria justamente aquele que conhece mais, aquele que sabe mais, que já teve uma caminhada evolutiva mais avançada, ajude aquele que não conhece, aquele que ainda não compreende, para que o progresso de todos, né, consiga avançar. Na verdade, aquela ideia, né, que se trabalha de que nós somos uma grande família universal, né, unidos pela lei de amor e caridade, né? Quando Jesus fala que nós somos irmãos, é disso que ele está tratando. Mas quando a gente não consegue atingir esse objetivo, quando a gente não consegue trabalhar, né, em prol do próximo, ou quando não conseguimos usufruir desse benefício do auxílio, como é que nós podemos agir? Como é que nós podemos nos prevenir da ação dos espíritos inferiores? Então, colocando a nossa confiança em Deus, que é o que a espiritualidade nos orientou,
E ainda, a gente pode acrescentar, buscando esse apoio em algo que possa nos fortalecer, né? E aqui, meus irmãos, é que nós gostaríamos de trazer, né, um recurso muito importante, uma sugestão muito importante, que é bastante difundida no meio espírita e que pode nos auxiliar com isso, que é o Evangelho no Lar. Na verdade, a nossa temática de hoje é a respeito disso. Então, até agora, o que nós vimos? Que nós vivemos em um mundo que está atribulado, que está com crises, né, que a gente consegue observar, que são, a gente pode entender essas crises como momentos, oportunidades do nosso aprendizado, mas que também nos trazem o risco da influência dos espíritos inferiores, inclusive quando nós estamos mais sensíveis, né, por conta das situações que se apresentam nesse cenário. Afinal, a gente vive, né, um mundo de provas e expiações. Mas a gente também traz, a doutrina também traz uma proposta para nos auxiliar a passar por esses momentos de dificuldade. E esse instrumento que nós trazemos é o Evangelho no Lar. Aqui a gente não traz nenhuma novidade, mas pensamos que é importante abordar essa temática até em função, né, dessa conjuntura toda que nós já citamos. Então, o que é o Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar é uma reunião familiar para nós estudarmos e os ensinamentos de Jesus. Então, e é um hábito que não foi criado pela doutrina espírita. Então, essa necessidade de nós termos um momento para pensar no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento, da elevação dos nossos pensamentos, foi sugerida por Jesus em várias ocasiões, né? E a gente tem várias passagens do Evangelho que mostram que ele fazia isso, por exemplo, na casa de Pedro, né? Onde se reunia com os apóstolos. Todos os lugares onde ele ia, ele sempre que fazia uma visita, ele se colocava, né, nessa proposta de uma conversa elevada, de uma conversa proveitosa, convidava as pessoas, né, a refletir sobre as situações e ensinando, né, e valorizando o diálogo fraterno. Então a doutrina espírita vai recuperar essa sugestão de Jesus e estabelece, né, esse hábito do estudo da mensagem do Cristo dentro dos nossos lares, né, e faz dela uma terapia, né, a gente pode chamar assim, uma terapia fundamental para a nossa recuperação quando nós não estamos bem ou para a nossa sustentação, né, para que a gente possa identificar esse apoio que nós recebemos, principalmente em Jesus, né, o nosso companheiro de todas as horas. Então, o Evangelho no Lar é um recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar onde ele acontece. E vai proporcionar àqueles que participam desse estudo a renovação dos sentimentos, dos hábitos, das ações e com certeza vai melhorar de forma significativa a convivência dentro do próprio lar, porque nós estabelecemos, né, esse momento de diálogo, esse momento de conversa, esse momento de reflexão elevada, né, a respeito dos ensinamentos do Cristo. Então, qual é o propósito, né, do Evangelho no Lar? Para que realizar o Evangelho no Lar? Então, a gente pode elencar algumas finalidades. Primeiro, estudar o Evangelho de Jesus pode nos possibilitar compreender os ensinamentos cristãos, né? Inclusive à luz do Espiritismo, isso pode nos trazer uma prática, né, que vai nos ajudar no nosso aprimoramento moral. Outro ponto, pode criar nas nossas casas, nos nossos lares, esse hábito de se reunir em família, que às vezes fica um pouco perdido, né, pela correria em que se vive, e esse hábito, né, ele pode despertar e acentuar o sentimento de fraternidade entre aquelas pessoas que estão compartilhando desse momento de reflexão. Um outro ponto que a gente destaca, né, pelo momento de paz, de harmonia que o Evangelho proporciona ao lar, esse momento de união fraterna, né, daqueles que estão ali, pode trazer uma convivência mais tranquila e mais equilibrada dentro dos nossos lares. Uma outra finalidade é higienizar o lar, né, por pensamentos e sentimentos elevados e trazendo a influência aí sim dos bons espíritos para dentro da nossa casa. Então, tentando neutralizar aquela influência negativa, né, e trazendo, como nós vimos, que existe a influência dos bons espíritos para nos amparar, para nos consolar, para nos fortalecer. Um outro ponto também, outra finalidade, né, facilitar
dentro do lar, mas também fora dele, o amparo que nós precisamos para enfrentar as dificuldades que se apresentam, né? Dificuldades tanto espirituais quanto materiais. E aí nos mantendo sempre vigilantes e em oração, né? Então o estudo do Evangelho nos auxilia também a encarar esses momentos de dificuldade de uma forma mais leve. Um outro ponto é elevar o padrão vibratório das pessoas que participam da reunião do Evangelho no Lar e ajudar, inclusive, o plano espiritual a potencializar, né, esse ponto de luz que está na nossa casa para outros lugares também, né? Então, auxiliando o plano espiritual a melhorar, né, o padrão vibratório das localidades. E por último, aqui que a gente destaca o próprio conhecimento do Evangelho, né? Tornar o Evangelho conhecido, principalmente compreendido, né? E buscar a exemplificação das máximas do Evangelho, das máximas cristãs. Então aqui a gente citou 7 finalidades que são extremamente relevantes e que justificam a importância da realização do Evangelho no lar. E aí a gente repassa como é que é esse roteiro, né? Muitos de nós já fizemos o Evangelho nas nossas casas, mas para quem ainda não faz, já deixando o convite, né, para fazer essa implantação, como é que se realiza esse Evangelho? Então, a gente vai escolher um dia na semana, vai escolher um horário em que a família possa estar reunida, né? Por mais ou menos 30 minutos, não há necessidade de mais do que isso, né? Em algumas ocasiões, inclusive, menos tempo. Para as famílias que têm criança, né? As crianças podem e devem participar das reuniões, né? Inclusive, é possível que a gente faça evangelho com histórias voltadas para as crianças, né, para que a compreensão das máximas do Cristo fiquem melhor compreendidas, com uma linguagem mais lúdica, e convidados também, né, aqui do ponto de quem pode participar. Se alguém estiver visitando a nossa casa, a gente não precisa suspender a reunião do Evangelho no lar, a gente pode convidar, né? Se alguém que nós temos intimidade, se nós nos sentimos à vontade para convidar, a gente pode, né? E se a pessoa, mesmo que ela não seja espírita, a gente pode explicar o que nós fazemos, e se a pessoa se sentir à vontade para participar, não há problema nenhum. Também, se nós não temos com quem fazer o Evangelho, ele pode ser feito por uma única pessoa. É basicamente o mesmo processo. Escolhe um dia, escolhe um horário, né? E faz esse encontro, né? Então, podendo também ser feito por uma única pessoa. Quando se inicia o Evangelho, né, o início da reunião, nós sempre fizemos uma prece, né, simples, uma prece espontânea, né, para iniciar o trabalho. É aquele momento em que nós nos harmonizamos, que nós pedimos amparo, que nós pedimos proteção. E aí depois se passa para a leitura do Evangelho. A gente pode fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós podemos começar do início do livro e se fazer uma leitura corrida, ou podemos selecionar aleatoriamente alguns trechos, mas outros livros também podem servir, né? Então, como a gente citou no caso de quem faz o Evangelho com crianças, tem vários livros da literatura espírita que são voltados, né, para o público infantil ou infanto-juvenil. Então, histórias, mensagens, a própria versão do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos são voltados para a criança, que a gente pode aproveitar. Se nós estamos fazendo esse Evangelho no Lar em grupo, né, depois da leitura do texto, não precisa ser um texto muito longo, pode-se fazer um comentário a respeito do que foi lido, né, um comentário breve, na medida do possível com a participação de todos, né, então se evidencia o ensino moral que aquela passagem nos trouxe, né, tentamos relacionar com as situações do dia a dia e que lição, né, essa mensagem ela pode nos trazer. Também é esse momento que a gente pode, né, oportunizar a conversa, o diálogo, né, a respeito de questões que cada grupo achar pertinente.
Depois, dá para se fazer as vibrações, né, um momento de vibração, né, pedindo por fraternidade, por paz, equilíbrio na nossa casa e também de forma geral, né, por todos aqueles que estão conosco. Podemos pedir por parentes, podemos pedir por amigos, né? Enfim, né? O amparo da espiritualidade é alcançar o maior número possível de pessoas. E encerramos o encontro com uma prece novamente, né? Uma prece simples, uma prece sincera, agradecendo a Deus, a Jesus e os bons espíritos que nos acompanharam naquele momento. Então é isso, é uma reunião muito simples, no momento que oportuniza o diálogo, que oportuniza o estudo, a harmonização do nosso ambiente. É importante que a gente tenha consciência, né, de respeitar o dia e o horário que nós escolhemos, né, para que a espiritualidade possa nos dar esse amparo, com aquela disciplina que a gente sabe que é importante obedecer. Então, meus amigos, o Evangelho no lar, ele é um recurso importante que está à nossa disposição, então, para nos fortalecer, para nos auxiliar nos momentos de dificuldade, nos mostrar que nós não estamos sozinhos, né? A gente pode fazer mais de uma vez na semana, se for a situação assim exigir, né? E fica a sugestão, então reforçamos a sugestão para implantarmos o Evangelho, né? Quem não tem, e para fortalecermos essa prática para quem realmente já faz, né? Que é aquele ponto de luz das nossas casas e que vai se expandindo também para outros lugares. Então era esse o ponto que a gente traz, né? Conectando com esses momentos de dificuldades que a gente vive, né? Nós sabemos que a situação apresenta obstáculo, apresenta dificuldade, que os desafios estão vindo para que a gente lide com eles, mas que a gente saiba que não estamos sozinhos, que o amparo é possível, que a gente tem recursos importantes para nos auxiliar nesse momento. Então fica aqui a nossa sugestão. Então, agradecemos a atenção de todos, né, nessa breve e despretensiosa reflexão que fizemos, né, e vamos continuar com o nosso pensamento elevado, agradecendo a espiritualidade e a oportunidade de conversar com cada um de vocês e também de podermos, né, ser úteis de alguma forma, lembrando que nos momentos de dificuldade que nós precisamos nos fortalecer dentro daquilo que a doutrina nos oferece. Então, fé em Deus, fé no futuro, que as coisas elas acabam se ajustando, elas acabam se acomodando, né? E o recurso da prece, o recurso da vigilância, que ela esteja sempre presente para nós, à nossa disposição. Então, meus amigos, muito obrigada, uma boa noite a todos, que assim seja.